A Procuradoria-Geral da República arquivou 7 das 10 ações instauradas na PGR contra o presidente Bolsonaro, ministros e ex-ministros, apresentadas pela CPI da Covid. Senadores que atuaram na CPI protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, por suspeita de prevaricação. Pedem que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste diretamente sobre o caso. A peça foi assinada por uma advogada que representa alguns senadores, entre eles Humberto Costa, ele que é senador pelo PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e foi membro titular da CPI da Covid, é com ele que nós conversamos agora. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Malu. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Brasil Atual. Bom, senador, começando já os trabalhos aí no Congresso e a gente quer saber agora de você, senador, em relação a esse documento, né, que essa advogada classifica, né, essa advogada que representa vocês, aí os senadores, diz que a atuação da PGR é claramente política, a conduta de Aras é sorrateira, né? E nessa ação junto ao STF, vocês solicitam a manifestação direta dele, do Aras, no caso, e também dizem que Lindora foi usado como testa de ferro, senador, é isso? Na verdade, o nosso entendimento é de que qualquer pedido como esse para um assunto de tal gravidade deveria ser feito diretamente pelo procurador Augusto Aras. Na verdade, eles aproveitaram esse período do recesso, o afastamento do procurador, e foi a vice-procuradora Lindor Araújo que apresentou esse pedido de arquivamento. Um pedido de arquivamento que não leva em consideração todo o trabalho que foi feito pela CPI, as provas que foram produzidas, os indícios enormes que nós temos da prática de vários crimes pelo presidente da República e por pessoas que têm foro especial, e nós só podemos, então, caracterizar uma decisão como essa como uma decisão política. E por essa razão nós entramos com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que ele investigue a conduta da procuradora Lindor Araújo, que, a nosso ver, ela prevaricou, ou seja, deixou de cumprir aquilo que era a obrigação inerente ao cargo que ela ocupa e que ela ocupava naquele momento, porque naquele momento ela era a procuradora-geral interina. E nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal dê início à abertura de um inquérito que possa investigá-la por essa razão, ao mesmo tempo que nós fizemos a cobrança para que haja uma manifestação do próprio Procurador-Geral da República em relação a esse caso. Agora, em relação à Lindora mesmo, já é uma velha conhecida aí da CPI, não é isso? Já teve aí um histórico durante a pandemia em relação à atitude dela, né, senador? Não somente durante a CPI, ela em muitos momentos tomou decisões que limitaram a capacidade de investigação da CPI, que principalmente ignoraram aquilo que nós conseguimos produzir, seja de provas materiais, que num primeiro momento a PGR disse que não existiam, nós fizemos chegar posteriormente, mais uma vez, os documentos que comprovavam a prática de diversos crimes. Ao mesmo tempo, nós não vimos uma decisão por parte da Procuradoria no sentido de abrir inquéritos. O que eles fizeram, depois de muita pressão, foi a abertura do que eles chamaram de procedimentos ou investigações preliminares, que sequer recorreram à Polícia Federal para fazer essa investigação. Então, na verdade, esse arquivamento está acontecendo, ou o pedido aconteceu, sem que haja qualquer tipo de comprovação de que aquilo de que nós acusamos a Bolsonaro e seus ministros e outras pessoas com foro especial, sem que isso fosse devidamente apurado.
Outra coisa grave é que essa semana foi divulgado pela imprensa que ela se reúne regularmente, semanalmente ou quinzenalmente, com o presidente Bolsonaro, talvez para prestar contas do andamento de pedidos de investigação contra Bolsonaro, e que ele lhe teria prometido a indicação à Procuradoria-Geral da República, caso ele viesse a ser reeleito. Então, esse é um exemplo muito claro de que há uma implicação política muito forte na atuação da Procuradoria-Geral e da Procuradora Lindora, de modo mais específico. Agora, senador, a gestão do Aras, né, durante praticamente 3 anos, deixa claro, como vocês denunciaram, o modus operandi da blindagem, né, do presidente Bolsonaro e seu governo, não é isso? Sim, é evidente que a Procuradoria-Geral da República, que deveria ter um papel exatamente de acompanhar com uma lupa a atuação do presidente da República, dos integrantes do seu governo, em defesa da população, nos casos em que crimes ocorreram ou outros tipos de irregularidades administrativas, deveria ter atuado. E, no entanto, ontem ou anteontem saiu uma estatística macabra. A PGR arquivou mais de 100 de pedidos de investigação contra o presidente da República, contra autoridades da República, demonstrando que realmente não há qualquer tipo de compromisso do PGR, né, com aquilo que é a sua responsabilidade e a sua tarefa, que é defender o Estado brasileiro, defender o povo contra as ações e irregularidades de pessoas que tenham foro especial. E o mais grave é que a quantidade de ações que foram iniciadas pela própria PGR sem uma provocação é mínima. Quer dizer, há, de fato, uma blindagem não só do presidente da República, mas de todo o governo por parte da Procuradoria-Geral da República. E, senador, agora com esse pedido, né, de arquivamento da PGR, ainda tem mais 2 procedimentos contra o governo que estão abertos, né, a partir do trabalho aí da CPI, da Covid. Tem apurações sobre falsificação de documento e incitação ao crime. Esses 2 ainda estão abertos, né? Sim, mas se dependerem da procuradora Lindora e do procurador-geral Augusto Aras, eu acredito que o encaminhamento será o mesmo. Vão terminar pedindo o arquivamento dessas ações, né? Nós, inclusive, já vamos preparar, a depender do posicionamento do procurador Augusto Aras, um pedido ao Conselho Nacional do Ministério Público para que abra um procedimento disciplinar, um procedimento administrativo contra o procurador, contra a subprocuradora Lindora, porque nós entendemos que eles têm atuado não no interesse do país, não no interesse do Estado brasileiro, mas no interesse do presidente da República, não é? Inclusive com promessas políticas de condução a determinados cargos, segundo o que circula na imprensa nesses últimos dias, não é? Então, nós temos que complementar essas ações a partir da decisão que o Supremo tome, não é? Vamos ter que complementar isso com pedido de correição por parte tanto da Corregedoria do Ministério Público, quanto de parte do Conselho Nacional do Ministério Público, não é? Essas coisas não podem ficar impunes. Agora, é uma ilusão imaginar que o presidente da República, depois que sair do seu cargo, ele não terá que responder por isso, né? Todos nós sabemos, há provas materiais, há provas testemunhais, há, inclusive, praticamente delações na CPI, depoimentos que foram feitos que comprovam a postura do presidente em todo esse processo de enfrentamento da Covid-19 e onde se constata a irresponsabilidade, a desídia, a vontade intencional de produzir dano à população,
Então, com toda certeza, essas coisas, depois que Bolsonaro for retirado do poder, ele terá que responder em primeira instância, porque essas ações todas voltarão sob diversas formas distintas. E, senador, falando nesses crimes, né, que Bolsonaro cometeu, a gente conversou na semana passada com o ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, o jurista Marcelo Sotelo Filipe. Ele é integrante do grupo Prerrogativas, e ele tem um artigo bastante importante que se chama O Auschwitz de Bolsonaro, e ele detalha nesse artigo, né, que foi publicado pelo site Holoforte, da Lúcia Rodrigues, dá detalhes de tudo o que a CPI comprovou, e ele diz que, fazendo toda a análise jurídica, inclusive internacional, ele diz que o Bolsonaro pode ser preso por juiz de qualquer país por crimes contra a humanidade. Enfim, existe também, segundo ele, né, já um clima aqui no Brasil, com uma perspectiva, como você acabou de falar, de realmente se punir, né, de haver uma punição. Mas, de qualquer forma, essa possibilidade dele ser preso por qualquer juiz de qualquer país do mundo também é preciso levar em conta, não é isso, senador? Veja, com toda certeza, né? Nós estamos aí no aguardo de um posicionamento, de uma decisão do Tribunal Penal Internacional, porque nós recorremos ao tribunal para que Bolsonaro viesse a ser julgado por crime contra a humanidade, né? E baseado, inclusive, no próprio Código de Roma, onde esses crimes estão previstos, né? E a nossa expectativa é que nós tenhamos uma decisão que não seja demorada em torno dessa denúncia e, ao mesmo tempo, também que outros órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, possam se manifestar em relação a isso. E, naturalmente, que a vida de Bolsonaro não será fácil. Muita gente conjectura de que ele poderá sair do país, temendo a justiça brasileira, caso ele venha a perder a eleição, não é? Mas, a depender do país, ele poderá ter uma surpresa, uma surpresa desagradável, que seria a de, nesses países, ele próprio ser processado e julgado pelos crimes que foram cometidos contra a humanidade, não apenas contra a população brasileira, mas contra os seres humanos de um modo geral. Agora vamos falar aqui das cartas brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que está tendo uma repercussão incrível, nasce ali no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, vai ser a leitura no próximo dia 11, na mesma faculdade, e tem como signatários aí Fiesp, Febraban, enfim, quer dizer, empresariado, banqueiros também já estão preocupados, né, agora em relação à democracia no Brasil. Essa carta é importante, senador? Eu acho que ela é muito importante, né? E mostra, ao mesmo tempo, o isolamento político do presidente da República. Vários desses setores que aderiram a esse movimento são setores que deram sustentação a Bolsonaro, a sua política econômica, e que agora veem na continuidade de Bolsonaro um risco para o Brasil, não é? E principalmente o risco que é a intenção dele de provocar no país, não é, um processo de tumulto que leve a uma ruptura institucional. Bolsonaro está utilizando como pretexto uma suposta fraude eleitoral, num sistema que é reconhecido mundialmente como o mais avançado em termos de segurança do voto, e a partir desse pretexto, ele pretende não reconhecer o resultado das urnas caso ele seja derrotado, e a partir daí fazer um chamamento às Forças Armadas, às polícias estaduais, e a essas milícias que estão agora organizadas sob a forma de integrantes de clubes de tiro, de caça, enfim, não é? Agora, eu acho
que não devemos subestimar o que ele anda dizendo e fazendo, mas eu acredito que não há suporte político para um golpe nesse momento. Ele não tem o apoio das elites econômicas, como nós já vimos, não tem o apoio das classes médias, não tem o apoio de partidos e instituições públicas e não tem apoio internacional para isso. Mas, mesmo assim, ele está querendo sequestrar a principal data nacional, que é o 7 de setembro, transformar algo que é uma data nacional numa data do bolsonarismo. Uhum, exato. E vai ter, enfim, na sua opinião, uma forte resistência da sociedade em relação a toda essa violência, senador? Temos segundinhos finais aqui, é importante a mobilização da sociedade, né? Com certeza. Na medida em que eu considero que é difícil um golpe, mas nós sabemos que não podemos subestimar Bolsonaro e o apoio que ele tem entre uma parcela da sociedade, não é? E nós sabemos também que se um golpe é estável, é muito difícil se instalar, mas uma quartelada, uma ação violenta, um tumulto, uma ruptura institucional é possível, e com isso pode haver muito derramamento de sangue e corte das liberdades, enfim. Por isso, eu acho que tem que haver uma resistência, não somente do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, das pessoas da sociedade civil que estão se organizando em torno desse abaixo-assinado, mas dos movimentos sociais e populares. Eu acho que devemos, depois do dia 7, organizar uma grande manifestação nacional contra o golpe, contra o fascismo e em defesa da legalidade da eleição e o respeito aos seus resultados. Tá certo, senadora. A gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço, parabéns por sua atuação e bom retorno aí ao Congresso nesta semana, continuando aí os trabalhos. Forte abraço. Muito obrigado, Marilu. Um abraço para você, para todo o pessoal da Rádio Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.